Oi, oi, tudo bem? Gostaria de dividir algo com vocês que eu passei durante essa semana. A batalha na mente, ela é real. A batalha na nossa mente, amados, ela faz com que o nosso corpo também seja atacado. A batalha era espiritual, mas eu estava sentindo a opressão sobre o meu corpo, o desânimo, medo, pensamento acelerado, dúvidas de insuficiências, dúvida do meu potencial. E recentemente tenho entrado nessa visão. O Senhor tem me conduzido a este lugar, Ele me trouxe até aqui para dividir, porque eu acredito que o Senhor quer alcançar a vida de algumas pessoas também que podem estar passando por isso. E, amados, esses ataques na minha mente estavam me impedindo de ouvir a voz de Deus. Esses ataques na minha mente, esse medo, estava me angustiando, me afligindo. Esses dardos inflamados que estavam sendo lançados sobre a minha mente, eu sabia que era espiritual e eu estava repreendendo ao Senhor. Mas nessa manhã eu não conseguia levantar da minha cama. E o Espírito Santo de Deus imediatamente me enviou um devocional no meu YouTube, na barrinha. Logo que eu orei, que eu levantei, não conseguia fazer os meus afazeres. Eu sabia que eu precisava levantar, sabia que eu precisava fazer os meus afazeres, sabia que eu precisava ter meu tempo com Deus, mas eu não estava conseguindo porque o meu corpo estava todo dolorido. 2 Coríntios 10, versículo de número 5. Destruindo argumentos e todas a altivez que nos leva contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amados, o Senhor Jesus, Ele falou através da vida daquela ministração, da vida daquele pastor que estava ministrando aquele devocional, e aquilo começou a vir de encontro à minha vida, de encontro à minha alma, ao meu espírito. E, amados, enquanto eu ouvia aquelas palavras, eu orava na minha mente, pedia para que o Senhor repreendesse tudo aquilo que eu estava sentindo. Amados, imediatamente aquela dor que estava sobre o meu corpo, que estava trazendo aquela angústia logo pela manhã, quando eu abri os meus olhos, eu já amanheci com aquele pensamento, com aquelas dúvidas, com aquele sentimento de incapacidade, não querendo fazer nada no meu dia, não conseguia levantar da minha cama. Então eu comecei a clamar ao Senhor na minha mente, e imediatamente, conforme eu ia repreendendo e ouvindo aquelas palavras que foram muito pontuais, que eu tenho certeza que foi enviado pelo Espírito Santo no momento certo, que eu precisava de força, que eu precisava de ajuda do Espírito Santo de Deus, para que Ele me ajudasse a levantar. Então, levantei, ouvi uma palavra, uma ministração, e fui reagindo, e o Senhor Jesus começou a falar comigo sobre os ataques invisíveis que muitas pessoas que não têm um discernimento espiritual não conseguem discernir que isso é um ataque espiritual, um ataque que começa na nossa mente, que nós precisamos colocar nossa mente na presença do Senhor, e tudo aquilo que não vem, que não provém, examinar nossa mente, fazer uma filtração de tudo aquilo que vem, tudo aquilo que não vem da parte de Deus, e colocar a nossa mente na presença do Senhor Jesus. Porque, amados, é muito sério. Um ataque que começa com um pensamento na nossa mente, ele tem o poder de paralisar o nosso dia, de fazer com que aquilo roube as nossas forças, roube a nossa energia. Por isso nós precisamos ter discernimento espiritual. Tudo que o inimigo precisa é de alguém desapercebido, alguém que esteja acostumado. Às vezes você acorda com uma dor sobre o seu corpo, com uma angústia dentro da sua alma, dentro do teu espírito. É uma vontade que você não tem de levantar da cama, de fazer os seus afazeres básicos do seu dia a dia. Você negligencia o seu trabalho, e tudo isso você pensa: eu só tô cansada, eu só não acordei bem hoje, amados. Não tinha motivos para não estar bem, para estar com aquelas dores. Então, imediatamente o Espírito Santo me deu discernimento que era uma batalha espiritual. Permanecemos vigilantes a todo tempo, para que em nenhum momento nós possamos estar desapercebidos, porque o inimigo só precisa de uma brecha, ele só precisa de um coração desapercebido, uma mente desapercebida. Quando você estiver passando por algum momento como este, se você está passando, ou quando você enfrentar esse momento, você tenha discernimento para conseguir repreender no Espírito e buscar na palavra de Deus. Se você não conseguir levantar para orar, coloca uma ministração e vai orando, e depois você acrescenta, depois você termina, depois você faz o que você precisa fazer. Consagre ao Senhor a sua mente, consagre ao Senhor o seu corpo, consagre ao Senhor tudo aquilo que é seu, para que nós possamos ter a nossa mente cativa em Cristo, examinando aquilo que vem de Deus, aquilo que não pertence a Deus, aquilo que é um ataque maligno na nossa mente, aquilo que é uma opressão que sentimos sobre o nosso corpo. Precisamos todos os dias apresentar a nossa mente, apresentar o nosso corpo, apresentar os nossos olhos, os nossos ouvidos, e cuidar com aquilo que nós estamos ingerindo, com aquilo que nós estamos vendo, não negligenciar a nossa vida espiritual, porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor buscando a quem devorar. Então ele só precisa de alguém desapercebido, ele só precisa que você aceite que isso é só um desânimo, que você só não acordou bem, que é só uma dor de cabeça, que é só uma dor muscular, quando você pode sim estar passando por um ataque espiritual.